Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos no capítulo 14 e nós vamos falar sobre a guerra de 4 reis contra 5. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, eu queria pedir a você, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se isso tem agregado na sua vida, se tem feito você girar chaves na sua mente, se essa palavra que você tem recebido tem somado, agregado, transformado, então compartilha para 3 pessoas para que possa agregar na vida delas também, para que essa palavra chegue mais longe. Também coloca lá receber todas as notificações, se inscreve no canal e vamos continuar aqui. E diz assim, antes que a gente comece, eu queria pedir a vocês também, você que pode, feche os seus olhos, você que não pode, entre em espírito de oração, vamos falar com Deus, vamos apresentar a nossa vida a Ele. Senhor Jesus, perante a Tua presença que nos colocamos, ó Mestre. Senhor Jesus, reconhecendo o quão necessitados somos do Senhor. Mestre, perdoa as nossas fraquezas, falhas, erros, iniquidades. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor Jesus, dar discernimento e entendimento e que a palavra, meu Pai, ensinada venha germinar e dar frutos no coração de cada um dos peregrinos. Amém. Então diz assim, sucedeu naquele tempo que Anraf, rei de Sinar, Iroque, rei de Elazar, Quedolamon, rei de Elon, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bispa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, e contra Semerbe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale do Sindi, que é o mar salgado. Então, vamos lá, peregrinos. Aí você pode estar perguntando, Jefferson, o que é que isso vai agregar na minha vida, falar sobre guerras de reis há tanto tempo atrás? Peregrino, aqui nós vamos entender conceitos que aprendemos através da palavra de Deus, ensinamentos que são aplicados na nossa vida hoje, atualmente. E aqui nós vamos vendo que tem 2 pessoas que você já viu aí, peregrino, que são reis de 2 nações a qual você já escutou aqui o nome. Com certeza você sabe quem é Sodoma e você sabe quem é Gomorra. São 2 cidades que têm uma ênfase muito quando você escuta pregações. Então esses reis estavam se degladiando, estavam guerreando. Jefferson, por que, Jefferson? Eles estavam se degladiando por terras, por riquezas, por estarem querendo expandir os seus reinos. Então, nós vamos continuando aqui. Versículo 3. Todos estes se juntaram no vale do Sindi, que é o mar salgado. Então, aqui na palavra de Deus já até diz sobre Sindi, que significa mar salgado. E era onde eles se reuniram para a guerra. Então, você tem que entender que muitas vezes a gente está como esses reis, nos degladiando, guerreando, buscando sempre algo, mas sempre buscando algo que muitas vezes, quando você para analisar e olhar na sua consciência, que tudo aquilo que você está batalhando, muitas vezes não faz sentido. Não faz, no mínimo sentido, você estar guerreando por aquilo. Jefferson, então significa que muitas vezes eu coloco a minha força em lugares errados? Isso, peregrino. Muitas vezes você está colocando a força no lugar errado. Está se degladiando por besteiras. Exemplo. Tem muitas pessoas que brigam por coisas tão banais como objetos, como bens. Não sabem elas que vai chegar um momento que o bem que ela tem, que o objeto ao qual ela batalhou. Jefferson está dizendo que eu não devo batalhar por objetos, por ter algo. Não, você pode batalhar sim para ter algo.
Mas se isso a qual você está trabalhando para ter é por meio da ganância, é por meio da inveja, então isso realmente você não deve estar fazendo. Porque tem muita gente que batalha pelas coisas não é porque ela precisa, mas é somente pelo ego, somente pela ganância de dizer que tem, que quer, que pode e possui. Mas eu estou batalhando para poder trazer uma vida melhor para minha família, eu estou batalhando para mudar a minha história de vida. Isso, claro, que Deus abençoe, peregrino. Só que tem muitas pessoas que não fazem isso. Tem muitas pessoas que estão ali somente guerreando entre si, batalhando entre si, querendo destruir as outras pessoas, porque ela quer ter mais e ela está focando no lugar errado. O foco dela está no mundo físico. E se lembra o que a gente falou? Não adianta você querer construir um império no mundo físico. Jefferson, mas eu já tenho um império. Não importa se você tem um império. A questão do que eu estou falando não é o império do que você tem, mas sim o que você coloca nesse império. Se você coloca o seu coração nesse império que você construiu com dinheiro, com trabalho, com suor, ou se você tem e entende que o que você construiu, ele é um bem, que ele vai passar e que ali é somente algo, é só um meio para você poder ter uma vida melhor, para você proporcionar uma vida melhor para quem está ao seu lado. Só que tem pessoas que não entendem isso. Elas acham que o império a qual ela construiu é o mundo dela. Só que esse não é o lugar onde a gente deve colocar o nosso coração, peregrino. O nosso coração deve estar focado especificamente no reino de Deus. Porque eu digo a vocês, vai chegar um momento na minha vida que eu vou morrer. E tudo isso, roupa, óculos, cabelo, barba, vai chegar a tornar o pó. Do pó a gente veio, do pó nós tornaremos, diz a palavra. Que isso vai passar. Então não adianta você focar o seu coração em ter bens materiais, mas sim ter um local que o seu coração esteja fixado, seja em Deus, porque todos os restos das outras coisas verão como consequência. Mas Jefferson, o que é que isso se encaixa na palavra? Porque as pessoas estavam se degladiando por isso, peregrino. Então nós vamos seguindo aqui a palavra. Olha o que diz. 4, versículo 4. 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Então, olha aí. Por 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refais em Asterote Carmai, e aos Zumis em Ar, e aos Emir em Serve Queriatã, e os Órios, o seu monte Sei, até ao Eupará, que estava junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cardés, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então, olha aqui, peregrino. Nós estamos vendo aqui que aqueles reis, antes, os reinos, eles serviam uns aos outros. Mas chegou um momento em que eles não quiseram mais servir e entraram em guerra. E essa guerra toda voltada em algo, em ter mais bens, mais objetos, mais terras. Então, o foco desses reis estavam na ganância de querer mais. Jefferson, ele já não tinha, só que chegou um momento que a mente deles, a carne deles, falaram assim: por que você não tem mais? Por que você não tem mais? E acabou que ele disse: realmente, por que eu não tenho mais? É porque eu estou servindo a outros. Então eu não vou mais servir a outro, eu vou entrar em guerra com eles. E trazendo para os dias atuais, peregrinos, isso acontece muitas vezes. A nossa carne, a gente está trabalhando, está sendo abençoado, e a nossa carne começa a falar
a nossa mente começa a falar, né? Você precisa de mais. Você precisa de mais. E você começa a entrar em um ciclo de buscar mais, mais, mais. E esse mais, ele sempre aparece com mais. Você ganha aquilo que você achava que era bom e você procura por mais. Jefferson, significa que eu não posso querer crescer? Não. O seguinte é você não ter a ambição, é você não ter a ganância de querer sempre tomar o que é dos outros, arrancar do que é o dos outros. Se você assim tiver a ambição, Jefferson, ambição é ruim? Não, ambição é bom. Ambição é uma palavra que no nosso tempo tem sido utilizada de forma errada. Ambição é o ponto que você busca algo. Então, ambição é o desejo ao qual te move, o desejo que leva você a trabalhar. Tem pessoas que têm a ambição de trabalhar para poder ter uma vida de paz com sua família. Tem pessoas que têm a ambição de poder proporcionar para os filhos uma vida e um colégio melhor. Isso é ruim? Não, isso é bom. Desde que ele não coloque a ganância, o ato de querer que tudo seja somente dele e que ninguém tenha nada. Igual esses reis. Chegou um momento que eles só queriam para eles. Eles já não queriam mais servir. Se lembra aqui da palavra servir? Eles cansaram de servir. Você tem que ter no coração, peregrino, o ato de servir sempre no seu coração. Tenha o prazer de servir, o prazer de agregar, o prazer de ajudar o outro. Porque quando você ajuda, você também vai chegar um momento que você será ajudado. Porque o que você está plantando, você há de colher. Os frutos que você planta através da ajuda, você pode dizer, Jefferson, mas eu não enxergo aquilo que eu planto. Pode ser que os frutos a qual você está plantando hoje, eles não nasçam do dia para a noite. Porque os frutos não são assim. Primeiro tem todo um processo. Você sabe que o processo da semeadura, peregrino, você planta a semente hoje, a semente primeiro ela germina, depois ela cria o broto, depois o broto cresce, depois ela dá o seu ramo, né? E depois do ramo ele libera o fruto, a semente, o grão, e assim ela entrega o fruto. Mas tudo isso tem um processo, tudo isso tem um tempo, e muitas pessoas não querem esperar esse tempo e acabam querendo isso, arrancar na força do braço, tomar a força do braço, pisar os outros na força do seu braço. Só que aí eles começam a ir para longe da presença do Senhor. Então, que nós, peregrinos, possamos saber e entender, esperar o processo a qual Deus nos colocou. Porque vai chegar o momento que o fruto vai chegar. Vai chegar o momento, peregrino, que a semente a qual você plantou, ela vai ser liberada. Então vamos seguindo aqui. No versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, e de Bela, Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidi. Se lembra que o vale de Sidi significa o mar, né? O mar salgado. Então eles lutaram lá. Eles foram batalhar lá naquele... O grande confronto deles foram ali no mar de Sindi, aonde era o mar salgado. Jefferson, o mar salgado é o mar morto hoje? Calma, peregrino, calma. Então, vamos seguindo aqui. Versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elon, e contra Tidal, rei de Goim, e contra Arrafel, rei de Siná, contra Iroque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Jefferson, essa batalha está errada. Eu estou vendo aqui 5 reis e tem 4 contra 5, então está inválida essa guerra. Mas vamos seguindo aqui, né? Então nós temos aqui 5 reis guerreando contra 4. Então vamos seguindo. Só repetindo. Versículo 10. Ora, o vale de Sidém, que é o mar salgado, estava cheio de poço de
betume. Estava cheio de poços de betume. Jefferson, o que é betume, Jefferson? Betume, pessoal, é petróleo. Jefferson, betume é petróleo. Isso, betume é petróleo. Porque naquele tempo era chamado de betume. Hoje nós temos essa palavra aqui no Brasil, mas naquele tempo lá no Oriente é chamado de betume. Então vamos seguindo aqui. Então, onde eles estavam era cheio de petróleo. Então, olha o que aconteceu. O rei de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Então, muitos dos guerreiros que foram guerrear lá próximo ao Mar Salgado entraram em guerra. Só que como lá tinha vários poços, como diz aqui, de betume, de petróleo, entre a guerra, muitos dos homens entraram e acabaram se afundando em petróleo. E muitos ficaram ali e ficaram presos. Porque você sabe, né, como é o petróleo. O petróleo, ele é viscoso. E uma das configurações do petróleo, peregrino, é a capacidade de liga. Ele consegue prender. Então muitos deles ficaram presos e morreram lá. Presos no petróleo. Então, vamos seguindo aqui. Versículo 11. E tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Então, olha aí. Então, aqueles reis que eram de Sodoma e Gomorra perderam a guerra. Eles perderam os chamados bens deles, porque aqueles que perdiam a guerra, peregrino, eram aquelas pessoas que deixavam os seus bens, porque muitas pessoas iam para a guerra e quando guerreavam, nós temos os despojos. Então quem ganha a guerra fica com os despojos. Então aqueles que ganharam a guerra ficaram com os despojos. Então vamos seguindo aqui. Ló é levado cativo. Aí você pode estar dizendo, Jefferson, mas o que é que tenho a ver eu com esses 4 reis e 5 reis que entraram em guerra? É porque, peregrino, nós vamos entender agora. Você se lembra para onde Ló foi? Ló, ele foi para aquele local onde ele achou as campinas bonitas, verdes. Só que aquele lugar para onde ele foi, que as campinas eram verdes, se lembra do nome da cidade? Ah, sabia que você sabia. Sodoma e Gomorra. Então eles foram para Sodoma e Gomorra. Então, olha aí onde é que Ló estava, em Sodoma e Gomorra. E quem perdeu a guerra? Sodoma e Gomorra. Agora você pode estar dizendo, peregrino, ah, Gerson, agora eu estou entendendo a interpretação da história. E o que eu estou também entendendo, que eu não posso deixar que a ganância tome o meu coração. Que eu não posso deixar de focar no reino espiritual, porque o reino espiritual é mais importante do que o reino físico. Isso, peregrino. E nós vamos entender agora por que Ló foi levado cativo. Você se lembra também que no finalzinho do versículo da semana passada, Deus disse assim: Sodoma e Gomorra eram uma cidade de pecado, a qual Deus não se agradava? Isso. E Ló foi para lá. Se lembra por que Ló foi para lá? Porque aos olhos físicos era um local abundante, era um lugar lindo, era um lugar verde, era um lugar de pasto. Só que se lembra o que eu disse a vocês? Não adianta você ir pela aparência dos olhos, porque aparentemente um sepulcro calhado também é bonito por fora, mas é podre por dentro. Então você tem que pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para que vocês possam ver e discernir o que realmente é agradável a Deus e o que não é, peregrinos. Muitas pessoas ficam assim, lisonjeadas ou ficam abismadas com a beleza de algumas coisas, e aquela beleza é nada mais e nada menos do que uma armadilha para que ele venha a cair. Porque Ló aqui, ele se perdeu pela vista dele, porque ele achou que escolheu o melhor lugar. Só que Deus era com Abrão. Então vamos seguir aqui. Então, Gerson, o segredo de Ló não ter sofrido o que ele sofreu era se ele tivesse com Deus. Isso. Então vamos seguindo aqui. Ló é levado cativo. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão. Jefferson, misericórdia. Eu nunca queria ir ser como escravo.
Então Ló, ele se tornou escravo. Ele foi tomado. Se lembra do que eu disse? Quem ganha a guerra é quem fica com os despojos. Quem ganha a guerra é quem fica com as pessoas. Aquele tempo era assim, peregrinos, tempos de guerras. Jefferson, essas guerras ainda existem? Fisicamente não, mas espiritualmente todos os dias há guerra. Pela sua vida, pela sua alma, pelos seus familiares, pela sua casa, para que você saia da presença de Deus, todos os dias há guerra. Então vamos seguindo aqui. Que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Então levaram o que de Ló? Os bens dele. Levaram de Ló os bens e partiram. Então aqui a gente já deixa pontuado novamente, peregrino. Não adianta você ter o seu coração aos seus bens. O seu coração deve estar em Deus. Jefferson, mas isso significa que eu não posso ter bens? Não é isso. Você pode ter quantos bens você quiser. Você pode ser o homem mais próspero dessa terra, desde que seu coração, a sua mente, a sua consciência não esteja apegado aos seus bens. Desde que você saiba que aqueles bens só são um meio para o qual você venha permanecer abençoado, caminhando, vivendo a sua vida. Mas que com ele ou sem ele, você continua sendo servo de Deus. Que com ele ou sem ele, se você perder ele, você não vai parar de adorar a Deus. Que com ele você não vai deixar de adorar a Deus também. Que eles são algo que pode ser tirado ou colocado, mas que a sua vida não está presa àqueles objetos, bens, patrimônios. Então vamos seguindo aqui. Versículo 13. Porém veio um que escapara e contou a Abrão. Se lembra uma coisa, peregrino? Sempre vai ter um para contar a notícia ruim. Sempre. Eu não sei se você já percebeu, peregrinos, que sempre a notícia ruim chega primeiro do que a notícia boa. Se fosse a notícia boa, não ia ter ninguém para avisar, não ia ter ninguém para contar. Mas como é uma notícia ruim, sempre escapa um, peregrino, para poder dizer assim: ei, feriram o seu filho. Opa, mataram os seus animais. Olhe, aqui levaram cativo o seu filho, ele está sendo sequestrado. Sempre escapa um para contar a notícia ruim. Sempre a notícia ruim chega primeiro. Mas vamos continuando aqui, peregrino. Então, escapou um ainda, daqueles que ficaram ali e foram feridos. Para contar a notícia, para chegar a quem? Para chegar ao tio de Ló. Quem é o tio de Ló? Abrão. Então, olha a notícia que chegou a Abrão, o hebreu. Versículo 13. Este habitava junto dos carvalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Então, Abrão estava habitando aonde, peregrino? No deserto. Só que mesmo no deserto, Abraão fazia o quê? Prosperava. Você está entendendo que não importa o lugar? Se você tiver a Deus, peregrino, você pode ser a única árvore no deserto e mesmo assim você vai dar frutos. Porque quem mantém você fértil e quem mantém você próspero e quem mantém o seu crescimento não é a força do seu braço. É o seu Deus que dá esse mantimento. Esse mantimento não vem do eu, mas vem de Deus. Vem de algo que está além da sua carne, que é o seu espírito, a sua conexão com o divino. Então, foi isso que aconteceu. E aqui diz ainda uma coisa. Ele citou outro ponto. Ló, ele estava preso, cativo. E Abrão estava no deserto e tinha aliados. Peregrinos, vocês têm que ter aliados. Além de Jefferson, mas eu já sirvo a Deus e mesmo assim eu preciso de aliados. Sim, você precisa de aliados para que o que você faz, você possa expandir, você possa escalar, porque muitas vezes você fica preso achando que Deus ele quer usar somente você. Não, Deus não quer só usar você, peregrino. Deus quer usar você junto com outros peregrinos que foram chamados. Não foi somente você que foi chamado para a caminhada. Não é só você que está na mesma jornada. E eu digo a você, a palavra de Deus diz que é melhor dois do que um. O que é que ele está querendo dizer? Que é melhor você estar em companhia de guerreiros
do que você andar sozinho. Porque no momento que você cai, tem um outro guerreiro para poder te ajudar a levantar. Então, Abrão, aqui, ele tinha o quê? Aliados. E é importante citar isso, porque se não fosse importante, a palavra de Deus ia dizer que Abraão estava apenas no deserto. Porque tem muitos peregrinos que ainda acham isso. Eu vou caminhar sozinho, eu vou chegar sozinho. Não, peregrino. Aprenda que você faz parte de um corpo. Se você é os dedos, tem alguém que é a mão. Se você é a mão, tem alguém que é o braço. Se você é o braço, tem alguém que é o corpo. Se você é o corpo, tem alguém que é os seus olhos. Um ajuda o outro. Jefferson, e quem é dono do corpo? É Cristo. Cristo é o dono do corpo. Amém? Então vamos seguindo aqui, peregrinos. Então vamos dizendo, versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiram até Dan. E repartidos contra eles de noite, e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Olha aí, quem foi que salvou Ló, peregrinos? Abrão. Abrão foi quem salvou Ló. Aqui a gente também vê novamente a importância de ter aliados. Porque se Ló não tivesse Abrão, que era o tio dele, como aliado, como alguém que podia ajudar, Ló estava em apuros. Ele ia ser eternamente escravo. Mas Ló tinha alguém que o amparasse. Ele tinha alguém que fosse à busca dele, a chamar ele para poder ele ser novamente restituído. Então Ló recebeu tudo de volta, todos os bens. Aqui pontua sobre as mulheres dele. Porque imagine só, peregrino, você ser um escravo e você também, sua esposa, ser escravo. E naquele tempo não existia esse negócio de lei, de que um escravo teria direitos. Lá não tinha direito, peregrinos. Lá o direito era o seguinte, você é escravo e fica calado. O que eu faço com você, eu deixo de fazer, é problema do dono do escravo. Então, quem batalhou ali? E há um ponto, outro ponto aqui que a gente não pode deixar passar. Se lembra quantos foram guerrear contra aqueles a qual levaram Ló? Diz aqui, eu vou repetir para ver que vocês se esqueceram. Olha aí, versículo 14. Quando ouviu Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens. Sabe por que a palavra de Deus diz 318 homens, peregrino? Porque, você se lembra quantos reis se levantaram para guerrear? 4, né? Contra 5. E chegou um ponto que eles perderam a guerra. Só que 318 homens conseguiram libertar a Ló. Eles entraram em confronto com aqueles que eram reis. Aí você pode estar dizendo, Jefferson, então Abrão é meio louco, né? Com 318 homens, entrou no acampamento dos reis que guerrearam e destruíram outros. É porque, peregrinos, no momento que você está ungido, que você tem a presença de Deus, não importa quantos são seus inimigos. Não importa quem são seus inimigos. É Deus que guerreia a seu favor. Foi por isso que Abrão conseguiu entrar e sair do território inimigo, de retirar o território do inimigo, derrubar o inimigo. Porque mesmo com menos homens, ele conseguiu vencer. Isso não é diferente na sua vida, peregrino. Muitas batalhas você já batalhou e disse assim, Jefferson, eu nunca pensei que eu ia vencer essa guerra. Eu olhei para todos os lados e não tinha mais mantimento, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada, estava faltando tudo. Mas mesmo assim eu obtive vitória. Aí você acha que a vitória foi sua? Claro que não. A vitória veio do seu Deus, do nosso Deus, a qual nós buscamos. E é nessa forma que Deus se manifestou. Porque se Abrão fosse lutar de igual para igual, nós íamos dizer que quem venceu foi a força do braço de Abrão. Mas quem venceu ali foi Deus. E todos aqueles que Deus ele unge, peregrino, eles se tornam imparáveis, desde que
eles continuem na presença de Deus, obedecendo a palavra. Então vamos seguindo aqui. Versículo 15, novamente. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de novo todos os bens, também a Ló e seu sobrinho, os bens deles e ainda a mulher e o povo. Após voltar Abrão de ferir os Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rei. Então quem é que correu para Abrão? O rei de Sodoma. Por que ele correu? Porque ele perdeu a guerra. E como Abrão ganhou a guerra, você se lembra de uma coisa? Quem ganha a guerra fica com os bens daquele a quem perdeu a guerra. Então Abrão derrotou os reis, a qual Sodoma e Gomorra não derrotou, mesmo sendo em número maior, mas Abrão derrotou. Sabe por que ele derrotou Abrão? Porque Deus era com ele. E ele ficou com os chamados bens, que ele ganhou a guerra, que é os despojos. Ele ficou com os despojos. E quem correu para ele? O rei de Sodoma correu para ele. Por quê? Imagina o que é que o rei de Sodoma veio pedir. Isso aí, ele veio atrás de recuperar os bens que ele perdeu. Vamos ver isso aqui. Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Jefferson, e quem era Melquisedeque? Melquisedeque, peregrinos, era um homem que era sacerdote e que ele não tinha genealogia. Porque se você souber, peregrino, vou dizer a vocês, antigamente para você ser sacerdote, você tinha que ter uma genealogia. Você tinha que ser nascido dentro do povo a qual Deus escolheu para ser sacerdote. Só que Melquisedeque, ele não tinha uma família, mas mesmo assim ele foi levantado como sacerdote. E por isso que aqui fala, o Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Jefferson, dízimo? E a palavra de Deus fala sobre isso? Caro peregrino, você se lembra que Abrão venceu uma guerra. Venceu uma guerra e ganhou despojos. Ganhando os despojos, o que é que Abraão fez? Ele tirou o dízimo. Jefferson, mas eu pensava que o dízimo eu só dava daquilo que eu ganhava, que era meu. Peregrino, tudo que passa na sua mão você tem que tirar o dízimo. Jefferson, mas eu não fui ensinado assim. Então você foi ensinado, infelizmente, de forma errada. Tudo que passa na sua mão você tem que tirar o dízimo. Mas Jefferson, o que é o dízimo? O dízimo é 10%. Mas Jefferson, por que o dízimo foi instituído? O dízimo ele foi instituído, peregrino, primeiramente para você consagrar a sua vida a Deus. O dízimo é como se você pegasse o suor do seu trabalho e dissesse assim a Deus: Deus, eu estou devolvendo, eu estou entregando aquilo que te pertence. Você não dá o dízimo. Há até uma diferença entre dar e devolver. Você só dá algo que é seu. Você devolve algo que não te pertence. O dízimo não é seu. O dízimo é de Deus. Mas Jefferson, eu conheço várias pessoas que não dão o dízimo. Aí é problema dela com Deus. Mas você tem que fazer a coisa certa, peregrino. E qual é a coisa certa? Você devolver aquilo a qual Deus deu a você. Jefferson, como assim? O dízimo é 10%. É como você pegasse a sua vida e dissesse assim: Deus, está aqui, eu estou devolvendo o que é seu e estou consagrando a minha vida ao Senhor. O suor que eu trabalhei 30 dias, que eu trabalhei 1 hora, que eu trabalhei 20 minutos, que eu trabalhei 10 minutos, não importa. Eu estou entregando porque eu sei que a saúde que o Senhor me deu para trabalhar veio do Senhor. Eu sei, Jesus, que o ar que eu respiro hoje é porque o Senhor me conduziu a respirar. Eu sei que tudo vem de ti e tudo volta para ti. Então o dízimo é essa consciência, peregrino, de você separar e entregar e devolver o que é de Deus. E você consagra a sua vida, você devolve. Quando você devolve o dízimo, você está consagrando a sua vida a Deus. Você está dando
Você está dando não, perdão, você está devolvendo aquilo que pertence a Ele. E dessa forma você se consagra perante o Senhor, na devolução do dízimo, sendo fiel a Ele. Então aqui já fala sobre isso. Só que muitos peregrinos vai estar assim: Jefferson, eu não dou o dízimo. Eu não aprendi isso, eu só dou o dízimo do meu salário. Eu só dou o dízimo no final do mês. Mas eu recebi um dinheiro ali por fora, mas eu não vou dar o dízimo disso. Então você, infelizmente, está indo contra a palavra. Porque o dízimo é tudo que passa na sua mão. Tudo. Jefferson, então tudo que passa nas suas mãos, Jefferson, você tira o dízimo, tudo. Se eu receber 10 centavos, eu tiro 1 centavo. Se eu receber R$1.000, eu tiro R$100. Se eu receber 100 mil reais, eu tiro o dízimo de 100 mil reais. Tudo eu tiro o dízimo. Jefferson, mas você recebeu 100 hoje e 200 amanhã. Eu tiro 10 hoje e 20 amanhã. Porque tudo que passa a sua mão, você devolve. Peregrinos. Então tudo isso, Abrão tirou o dízimo. Vamos seguindo. Versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas e os bens que ficaram contigo. Mas, versículo 22, presta atenção, peregrino. Mas Abrão lhe respondeu: levantou a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Versículo 23. E juro que nada tomarei de tudo o que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Você está entendendo, peregrino? Abrão, ele ganhou a guerra, não ganhou? Mas o rei de Sodoma foi pedir a eles os bens que era dele. E Abrão, ele tinha direito de ficar com os bens, porque ele ganhou a guerra, o despojo era dele. Mas sabe o que Abrão fez? Abrão disse o seguinte: eu vou te devolver tudo, pega. Eu não me apego a isso. Nenhum fio de uma sandália vai ficar comigo, eu vou te devolver tudo. Para que não abra a boca e dizer que eu fui próspero por você. Então Abrão mostrou algo aqui muito importante, peregrino, que a gente temos que ter. Nós temos que ter a consciência de que vai ter momentos na nossa vida que Deus vai nos colocar a oportunidade de manifestar a nossa fé e confiança nele. Abrão, ele entregou tudo o que era de despojo de Sodoma, mesmo sem Sodoma merecer. Ele entregou porque ele sabia que se ele ficasse com aquilo, eles, o Sodoma e Gomorra, os reis de lá, ia dizer que tinha enriquecido a Abrão. E Abrão sabia que o que ele recebeu vinha sempre de Deus. Ele sabia da dependência de Deus. Então, Jefferson, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então vai ter momentos na minha vida que eu vou ter que abrir mão de coisas que eu tenho para entregar aos outros, por mais que eu tenha direito? Sim. Vai ter momentos na nossa vida que vai ter problemas, dificuldades, vai ter brigas com coisas tão fúteis que é melhor você perder, porque aparentemente Abrão estava perdendo. Só que não, ele estava ganhando. Mas aparentemente, na lógica humana, você pode estar dizendo: Abrão ganhou a guerra, o despojo era dele, ele perdeu o despojo, ele entregou a Sodoma. Só que ele estava ganhando com alguém que não era do mundo físico, peregrino. Ele estava ganhando com alguém que era o dono do mundo espiritual, que é Deus. Quando ele entregou os despojos, ele mostrou a confiança dele no Deus dele. E ele disse: eu vou te entregar tudo. Não vai ficar nada comigo seu, para que você não abra a boca e diga que eu sou abençoado por conta de você. Porque eu sou abençoado não é pelo que eu ganhei, é por causa do meu Deus. Não importa o que você ganhou, eu te entrego tudo. Pega, leva, porque eu vou ter mais. Então vai chegar momentos na sua vida, peregrino, que você vai ter que fazer isso. Amigão, você quer isso? Pega, escolhe. Você quer receber o quê? Você quer o bem? Então pega isso, leva. Aparentemente na sua mente, a sua mente vai dizer isso aqui: você está louco? Você vai entregar o que você ganhou? Mas você vai dizer: meu amigo, Deus vai me dar mais. E aparentemente nessa perda você vai ganhar. Porque no momento que você depende de Deus, você está dependendo de um homem. Você não está dependendo de um homem. Você está dependendo do Deus soberano, que é dono do ouro e da prata. Então Abrão,
ele não ficou menos rico, pelo contrário, ele prosperou mais ainda, porque ele colocou a confiança em Deus. Então nós temos que aprender a colocar a nossa confiança em Deus, peregrino. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Diz assim, versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas e os bens que ficaram contigo. Versículo 22, repetindo. Mas Abrão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra, e juro, olha aí, Abrão jurou e disse, que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Chega momentos na sua vida, peregrino, que você vai ter que mostrar para o pessoal, para a pessoa que vive no mundo físico, que você não depende dos bens materiais para prosperar, que quem te prospera é Deus, e que não importa se a pessoa fica com o que era seu, porque Deus vai te dar mais. Você tem que parar de ter ficar preso ao mundo físico, porque quando você construir para o mundo espiritual, mais você vai ter no mundo físico como consequência. Então vamos seguindo aqui, versículo 24. Nada quero para mim, senão, versículo 24, viu? Nada quero para mim, Abrão falando, senão o que os rapazes comeram, e parte que toca aos homens, Ané, Escol e Maré, que foram comigo, esses que tomarem o seu quinhão. Então, olha aí, Abrão falou o seguinte para o rei de Sodoma: eu não quero nada para mim, mas o pessoal, se lembra que é importante você ter pessoas que combatam, estejam na guerra com vocês, que é importante você ter alianças com pessoas que têm os mesmos princípios que você. Abrão disse, aqueles que batalharam comigo, eles vão ter a comida que eles estão comendo, eles não vão devolver. E mais, aquilo que eles pegaram para ele como um pagamento, eles vão levar. Porque eles guerrearam, eles ganharam a guerra, eles mataram os reis, eles ganharam a guerra, então isso vai ser dele. Mas a minha parte, como Abrão era o único ali que conhecia a Deus e tinha o chamado de Deus, ele tinha aliança com aquelas pessoas, mas o único que tinha mais conhecimento com Deus era Abrão. Ele disse, eu que conheço a Deus e sei que eu não preciso disso, eu não vou pegar. Mas eles vão levar o quinhão. O que é um quinhão? É o pagamento pela vitória da guerra. Então isso que vocês têm que ter também, peregrino. Que você tem aliança com pessoas que estão na mesma caminhada com você. Mas não é qualquer pessoa que você vai fazer aliança. São pessoas que têm o mesmo princípio. Quais são os princípios esses, Jefferson? Princípios que estão aqui, ó. Princípios espirituais que Deus nos ensina sobre ter coerência, ter longanimidade, benignidade, ter sabedoria, que isso também é um princípio que a gente temos que ter sabedoria, mas só pode ser alcançado através da palavra e da fé no Senhor Jesus. Que também é outro princípio de ser coerente, de ser uma pessoa que vive aquilo que fala. Então a palavra de Deus hoje nos ensinou muita coisa, peregrino. Nós falamos sobre não se apegar a bens materiais, nós falamos sobre a confiança em Deus, nós falamos que é importante ter aliados que andam no mesmo caminho que você, que é importante você não se apegar aos seus bens quando você tiver que perder algo aparentemente, por isso que eu fiz assim, aparentemente, você precisar entregar algo que alguém está brigando por isso, entrega porque mais Deus tem para te dar. Mas Jefferson, era meu, é seu, entrega, eles estão brigando, entrega por quê? Porque Deus vai te entregar mais, muito mais. Mas Jefferson, isso que eu estou querendo, que é meu, eu preciso para sobreviver. Então, fica com ele até você receber de Deus algo melhor, porque Deus vai te dar. Abrão, ele entregou algo que já era daquele povo. Vou pontuar isso, é muito importante. Se você recebeu algo de Deus que é seu, amém. Mas se você recebeu algo que não é seu, porque isso, Abrão, ele ganhou aquilo lá, mas não era literalmente dele. Ele ganhou do despojo do rei que tinha roubado
roubado outro rei, por isso que ele devolveu. Quando você ganhar algo que não seja seu, que você batalhou, que seja de outra pessoa, então devolva, porque mais Deus tem a dar. Como assim, Gerson? Uma pessoa pegou, ganhou algo, te entregou esse algo, ela foi lá, ela pegou algo de outra pessoa, você não conhecia a outra pessoa, ela chegou e te deu. E aquela pessoa que conhecia ela, e sabendo que ela deu a você, ela chegou a pedir a você aquilo que era dela. Aí você não vai chegar em discussão porque a pessoa, não, mas foi a pessoa que me deu. Você entrega o que a outra pessoa te entregou. E diz, Deus te abençoe. E libera. Não se amaldiçoe por pouca coisa. Porque mais Deus tem para te dar. Amém, peregrino? Então essa era a palavra de Deus. E a próxima semana, gente, a palavra de Deus é maravilhosa, né, peregrino? Vamos agradecer ao Senhor Jesus aqui. Você que pode, feche os seus olhos. Você que não pode, vamos entrar em espírito de oração. Senhor Jesus, bendito e adorado Pai, quão maravilhoso é poder te adorar. Meu Deus, crava na tábua do nosso coração cada ensinamento, Pai. Nos ensina a viver e praticar. Cada um. Não deixa que nós venhamos nos apegar a bens materiais. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina, Pai, a entregar aquilo, ó Deus, que muitas vezes, meu Pai, não vem do Senhor, porque mais o Senhor tem para nos dar. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a confiar plenamente no Senhor. Coloca ao nosso redor, Pai, pessoas e peregrinos, meu Deus, que andam no mesmo princípio, meu Pai, que o nosso, que andam praticando, meu Pai, que são pessoas que são Skinder Game, que vivem a Tua palavra. Abençoa todos os peregrinos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.